Olá, gente, tudo bom? Boa tarde a vocês, bom domingo. Espero que todos estejam bem. Por aqui, graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. E a gente já vai começar esse assunto. Queria falar um pouquinho, né, dar o meu parecer, a minha opinião, né, num ambiente onde nós temos diversas opiniões, né, diversas pessoas falando sobre essa questão do coronavírus, né? E, inclusive o nome dessa live que eu coloquei aí é Jesus e o Coronavírus, né? Porque as pessoas fazem perguntas, né? Existem diversos teólogos, diversos pregadores, né? Famosos inclusive, que afirmam, né, categoricamente que o coronavírus foi uma espécie de disciplina de Deus, né, sobre a face da Terra, né? Que Deus que enviou o coronavírus, ok? Por outro lado, você vai ter outros escritores, outros teólogos que vão dizer que não foi Deus quem fez isso, né? Então, e claramente eu quero dar o meu parecer. Esse é um assunto que na verdade, maior, né? Mais amplo do que a questão do corona. Na verdade, é a questão do mal, né? A gente vai analisar, na verdade, a questão do mal. Tudo bom, Áurea? Que bom que você está aí. Seja bem-vinda, viu? Deus abençoe. E quem mais estiver chegando por aí, seja bem-vindo. E eu quero fazer esse bate-papo com vocês, abrir para perguntas. Se houverem perguntas aqui, né, durante a live, vocês têm toda a liberdade, né, de poder interagir comigo também nesse assunto tão, acredito, tão pertinente, né? A gente está vivendo nesse tempo de incertezas e as pessoas querem saber o que Deus pensa sobre tudo isso que está acontecendo, né? O que Deus tem a dizer sobre tudo isso. É importante nós cristãos, né, que, enfim, quando nós tememos a Deus, a primeira coisa que a gente quer saber, em qualquer circunstância, né, sejam elas favoráveis ou não, é o que Deus tem a dizer, né? O que a palavra de Deus tem a dizer exatamente nesse momento, nessa circunstância. E é o que eu quero tratar com vocês aqui. Eu estava lendo, né, um pouquinho a Bíblia sobre esse assunto e interessante, né? Como eu disse, eu estava lendo o livro do John Piper, né? E tem um capítulo todo lá que o John Piper dedica, né, a questão da soberania de Deus, né? Que Deus é quem soberanamente ordenou, né? Na verdade, eu acho que isso já é um pressuposto, né, normal entre os reformados, né, os calvinistas, de que Deus causa todas as coisas, né? E a gente vai ver que a Bíblia não trabalha só com essa possibilidade, né? Existe a possibilidade de Deus fazer coisas. Nós vamos ver aqui na Bíblia que Deus, diversas vezes, Deus causa certas pragas, né? Isso está na Bíblia, Deus causa. A questão não é se Deus tem poder para fazer isso, se Deus pode fazer isso, né? Claramente, a Bíblia ela nos mostra muitas maldições, muitas pragas de Deus, né? Então a questão não é se Deus pode fazer, né? Se Deus tem poder suficiente. A questão é saber se de fato nós temos respaldo bíblico para fazer uma afirmação, porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, com as afirmações. Olá, Magda, tudo bom? Seja bem-vinda. A gente vai estar nesse assunto aqui. Eu estou ainda na introdução aqui sobre a questão do coronavírus. Tem pastores que dizem, escritores que dizem que é uma disciplina de Deus sobre a terra ou sobre a igreja. Quando eu pus o meu post em inglês aí, alguns pastores nos Estados Unidos se posicionaram que o mundo que a gente está vivendo é um mundo pagão, né? Um mundo ímpio, que as pessoas mais do que nunca estão longe de Deus. E, enfim, a gente vai tentar responder essas questões de maneira lúcida, sem nenhum tipo de fanatismo, de radicalismo, mas para nós cristãos, sem dúvida nenhuma, a gente tem que apoiar as nossas conclusões na palavra de Deus. Então, seja bem-vinda. Se quiser marcar outras pessoas para participar desse assunto, será um enorme prazer, né?
não vou falar aqui do ponto de vista ex-cátedra, né, da cadeira, a minha palavra não é definitiva, mas eu tenho algumas percepções, né? Eu tenho algumas percepções e eu quero compartilhar com vocês essas percepções que eu tenho, né? Então vamos lá, olha que interessante. A gente vai encontrar nas Escrituras, estava lembrando aqui de alguns textos bíblicos, né? A gente vai encontrar na Bíblia algumas afirmações, né, diretas que Deus se responsabiliza pelo mal, né? A gente vai ver isso, que Deus se responsabiliza pelo mal moral. Existem essas afirmações na Bíblia, né? Essas declarações na Bíblia, claramente. E a gente vai então tratar dessas questões, né? Desses textos. Então eu já quero começar desde agora. Eu até anotei uma série de versículos aqui que eu quero poder ler. Quero cumprimentar também o Nino que chegou aí. Hello, Nino. I wish I could speak English at the same time, but I can't. But I'm talking about mainly because John Piper published a book called Jesus and Coronavirus, where he says God sent this virus to the world, which I don't believe at all. And I will explain biblically why I don't believe it. Okay? If your wife can translate that for you, I would appreciate. Então, Isaías 45, versículo de número... deixa eu ver aqui qual que é. 7. Isaías 45, 7 diz assim: Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, claramente, a pessoa que lê esse versículo de Isaías, né, aquele autodeclarativo, né, que Deus faz as trevas, que Deus faz a luz, Deus faz tudo. Aqui está dizendo que Deus é responsável por tudo. Deus, é como se Deus dissesse aqui, né? Eu faço o diabo, eu faço o mal, eu faço o câncer, eu faço a doença, eu faço o mal. A palavra mal é mal. Então tudo que você possa, né, expressar, entender como mal, Deus está por detrás disso. Não é à toa, né? Por essa razão, muitos desses teólogos, né? O próprio John Piper chegou a afirmar em outros momentos que o atentado nos Estados Unidos do setembro, né, 11 de setembro, ou mesmo a ação de um estuprador, tudo é Deus por detrás de todas as coisas, né? Deus causou o pecado do homem, né? Deus é responsável pelo pecado. Então Deus paga a conta, né, de toda a malignidade, né, e até mesmo das decisões humanas, né? Deus paga a conta das decisões humanas. Eu acho essa resposta muito simplista, né? Eu acho bastante simplista dizer que tudo é Deus, que Deus é responsável por todas as coisas, que Deus é o causador, né? Aquele que está produzindo essas ações, né? Embora nós vamos ver que Deus na Bíblia ele se utiliza muitas vezes daquilo que é o mal para cumprir um propósito. Isso é completamente diferente, ok? Então tem esse texto de Isaías, tem o outro texto aqui que eu anotei na minha Bíblia, de Jeremias, né? Eu só vou ler mais um, gente, porque são tantos, incrível que pareça, são vários textos. Por exemplo, Jeremias 18, nós estamos em Isaías, vamos ver aqui, Jeremias 18, onde Deus evoca essa prerrogativa de ser o agente do mal, por detrás do mal. Por exemplo, em Jeremias 18:11, ele diz assim: Ora, pois, fala aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal. Olha a expressão, eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau procedimento, seu mau proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Então Deus aqui evoca que ele está planejando, né? Ele está arquitetando um plano maligno, né? um plano maléfico contra Israel. Agora, por outro lado, você pega um texto como, por exemplo, Tiago, capítulo 1.
versículo de número 13, já vai mostrar a antítese desse pensamento, né? Justamente ele vai fazer uma afirmação contrária, vai dizer assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Quer dizer, Deus não pode estar por detrás do mal, Deus não pode estar agindo no mal. Está claro aqui nessa escritura. Agora nós vemos em Isaías que o Senhor agora já disse que ele é o produtor do mal, né? 1 João 5,1, nós temos outra afirmação de que Deus é bom. 1 João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido, né? Então aqui Deus é tratado como um Deus de amor, né? Então, tendo dito isso, eu fiz até umas anotações aqui para não me perder, ok? Vamos lá. Então a grande pergunta que se faz é o seguinte, né? Será que Deus ele é responsável pelo coronavírus? Será que Deus realmente causou essa situação para chamar a atenção da humanidade devido aos pecados da humanidade, né? A gente vai ver, por outro lado, na Bíblia, Deus sendo responsável por diversas pragas, né? Tudo bom, Matias? Seja bem-vindo, a gente está fazendo esse bate-papo aqui, onde eu estou tratando desse assunto, né, da questão do coronavírus, se Deus é o responsável pelo coronavírus, né, ou se são os chineses, né, da onde que realmente vem isso, né? Aqueles, como eu citei o livro do John Piper, ele diz que Deus está por detrás do coronavírus. Eu pessoalmente não acredito, então eu estou aqui dando as explicações. Vocês têm toda a liberdade de fazer perguntas, aí, de interagir comigo, ok? De compartilhar na linha do tempo para que outras pessoas possam ouvir o que está sendo dito aqui. Então vamos lá, a gente vai perceber, por outro lado, que Deus, na Bíblia, a gente vai ver Deus julgando povos e civilizações, né? A Bíblia está repleta de exemplos. Deus julgou o Egito com as pragas, estava lendo agora há pouco, na verdade na leitura anual que eu estou fazendo da Bíblia, né? Eu estou agora no livro de Êxodo, e ontem eu estava justamente lendo sobre as pragas, né? Praga do piolho, da rã, todas as pragas que Deus mandou, e claramente eram juízos de Deus sobre a terra, né? Nós temos, quando Deus desce ali na Torre de Babel, e Deus confunde a língua das pessoas, dos moradores ali, é juízo de Deus. Quando Deus mandou juízo sobre o reino da Síria, foi juízo de Deus. Quando Deus mandou o juízo dele sobre a Babilônia, foi juízo de Deus. O dilúvio, né? Eu acho que um dos maiores exemplos na Bíblia de juízo de Deus, né? Foi o próprio dilúvio. O dilúvio é um juízo de Deus, ok? Então, de fato, Deus executa determinados juízos. Então a pergunta é o seguinte, né? Como é que nós podemos saber? Essa é a pergunta. Como é que nós podemos saber se é Deus, né? Se Deus é responsável por essa praga que nós estamos vivendo, né? Essa epidemia, que inclusive não é a primeira na história, né? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que nós tivemos a gripe espanhola, que matou, dizimou muito mais, exponencialmente mais do que o coronavírus. O coronavírus é fichinha, né? É brinquedo perto daquilo que aconteceu, não, que começou, que se espalhou para a Europa, depois foi para os Estados Unidos e tanta gente morreu, né? Eu não tenho aqui de cabeça a quantidade, mas foram milhares de soldados americanos que morreram. Se espalhou da Espanha, foi para França e outros países mais, né? Com toda a precariedade que existia, os efeitos, né? As consequências da gripe espanhola foram devastadores, muito maior, muito mais do que esse coronavírus aí, ok? Então como é que a gente consegue definir isso é de Deus ou não é de Deus? Deus está por trás dessa praga ou Deus não está por detrás dessa praga? Em primeiro lugar, como é que eu sei que Deus está por detrás de uma praga?
quando a palavra dele diz, né? Quando a palavra do Senhor fala sobre isso, entende? Quando Deus mandou essa praga, ou essas pragas que eu citei, Sodoma e Gomorra, né, com a destruição do céu, lá do céu, o dilúvio, a Torre de Babel, Deus foi muito claro antes dele estender essa maldição, essa praga, ele foi claro dizendo: estou mandando uma disciplina, estou mandando um juízo, né? Então, isso nos ajuda justamente a gente distinguir, né, discernir as coisas. Então a pergunta é: como é que eu sei? Deus tem alguma palavra profética? Tem algum texto nas Escrituras? Né? E esse é o momento que sai todo mundo correndo para os textos como Mateus 24, né, que fala de pestilências como sinal do fim, né, e outros textos mais. Mas especificamente, e existe toda uma outra interpretação sobre Mateus 24 também, né? Mas você precisa encontrar alguma relação especial, né? Alguma relação especial e específica na Bíblia, afirmando que seja exatamente assim, né? Algo que seja profético. E a gente vai ver, Jesus falou uma coisa muito interessante em Mateus 5:45, né? Que eu acho bastante interessante. Ele fala assim, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, né? Então aqui nesse texto está muito claro que Deus ele age com a mesma bondade, né, que ele dá esse sol maravilhoso aqui para o crente, para o justo, aquele que é fiel, né, para aquele que o reconhece, como também para o vizinho ateu aqui, entende? Aquilo que os antigos chamavam de graça comum, né? Então Deus espalhou a graça dele de forma comum sobre a vida de todas as pessoas, e não simplesmente só sobre o crente, né? Você vai ver ímpios prosperando, você vai ver crentes morrendo de coronavírus e muitos ímpios sendo poupados, né? Se é uma disciplina de Deus para o mundo, então deveriam morrer só as pessoas do mundo, né? Ou então as pessoas de Deus deveriam ser preservadas, né? Esses dias perdemos uma irmã em Cristo piedosa, uma senhora dos seus 80 e poucos anos, porque ela estava naquela chamado grupo de risco. Entende? Então esse é um exemplo que eu quero dar, né? Aqui ele deixa bem claro que ele derrama o sol sobre os justos e injustos, né? E a gente não pode esquecer outro fator também que a Bíblia deixa muito claro, né? A questão de nós estarmos vivendo num mundo pós-queda, né? No mundo caído. Por isso que existem doenças, né? Por isso que existem tanto sofrimento no mundo que a gente vive, né? O mundo que a gente vive tem terremotos, tem furacões, tem tornados, tem tragédias naturais, enfim, tem enchentes, né? Sem falar que existe uma colaboração humana, né? E muitas dessas enchentes, né, que são provocadas, que nem aquela daquela represa que quebrou e que matou, né, enterrou uma série de pessoas, né? Isso foi uma provocação humana, né? Deus não pediu para ninguém fazer represa, né? E da forma como foi feito também. Então existe a negligência humana também no processo, né? Então a gente vive num mundo, né, caído, que está sujeito a todo tipo de coisa, né? E é claro que Deus está no controle de todas as coisas. E que Deus, ao mesmo tempo que Ele está no controle de todas as coisas, gente, Deus também permite esses acontecimentos, né? Deus permite que essas coisas aconteçam, né? Como eu disse, nós estamos vivendo no mundo caído. A gripe espanhola, que eu falei de 1918, né? Que contaminou não só pessoas na Espanha, mas contaminou pessoas no mundo inteiro, foi devastador, os resultados foram devastadores, né?
até se criar uma injeção, até se criar uma solução, né? É o que eu falei no meu texto lá no inglês, né? Se Deus é a causa por detrás do Covid-19, então não existe injeção, não existe vacina humana que possa reverter isso. Terão que ser tomadas outras medidas espirituais, né? Mas a gente vai ver que muitas dessas desgraças, das doenças, né, foram eliminadas com o descobrimento de certas vacinas, né? A penicilina, depois que foi inventada, ela erradicou uma série de doenças. A vacina contra a polio, né, também erradicou uma série de doenças. Enfim, o próprio HIV, quantas pessoas não morreram no passado pelo HIV e teriam sobrevivido, né, baseado, né, nesses coquetéis que existem hoje, que são elaborados, né, que têm o poder de potencializar, né, as vitaminas e injetar vitaminas no corpo e ajuda então a vida de muitos aidéticos, né? E como eu disse, nós estamos vivendo num mundo caído e existem doenças que são provocadas por nós também. A AIDS é uma delas, é provocada pelo homem, às vezes pela negligência, às vezes pela falta de higiene, né? Pela falta de limpeza. Isso provoca também uma série de doenças que seriam desnecessárias, né? Agora, pensando bem, poxa vida, Deus vai mandar o coronavírus porque o mundo está pagão. Gente, o mundo sempre foi pagão. O mundo sempre foi pagão. Não é de agora, né? Não é de agora que a gente está vivendo que o mundo é pagão. Sempre esteve, né? Aí uma pessoa colocou lá no meu post em inglês, né? Que nós estamos vivendo um tempo, existe tantos gays, a igreja com tanta perversão. Pera lá, gente. Pera lá, né? Olha que interessante, né? Se você olhar há 1000 anos atrás, no Império Romano, a pedofilia era uma coisa oficial, entende? A homossexualidade sempre fez parte da história da humanidade, não é agora. Agora, o que nós estamos vivendo é uma tentativa de legalização daquilo que é imoral, aquilo que é incorreto, certo? Mas sempre existiu. Se você pegar a história, né? Hello, Linda, how are you? I'm sorry, I'm doing my live today in Portuguese. Basically, I'm talking about coronavirus, COVID-19. I finished a book from John Piper where he says that this virus was sent by God, which I totally disagree. And I'm trying to show in the Bible that how can we discern when God sends something? Because we see plagues, in fact, in the Bible, but how do we know a plague was sent by God? Because His word said so. So every time God is behind a punishment or judgment, God said so. God used a prophet. As far as I understand, we don't see any prophet today saying, or any prophetic word specifically saying, this is God is saying this issue here, okay? So basically that's what I'm saying here. Então a gente vive num mundo onde são diversas pragas que estão aí, né? Me perdi aqui, gente, fui passar para o inglês. Então, gente, assim, o mundo não foi mais ímpio, né, o mundo não é mais ímpio hoje do que sempre foi, né? O mundo sempre foi mundo, né? Como que você avalia, né? Sempre foi como foi. Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa é que muitas pessoas querem evocar os chamados 5 ciclos de disciplina divina. Lá no livro de Levítico fala sobre os 5 ciclos da disciplina de Deus, né? Que quando o povo idolatrasse, quando o povo se esquecesse de Deus, ele mandaria questões na... Ok, I'm so sorry about it. I'm really sorry about it.
Yes, we don't have a translation today, but I was I'm trying to summarize. Então eu estou aqui resumindo, né? Que obviamente, né? Aí existem aqueles que querem, por exemplo, evocar no Velho Testamento alguns trechos específicos, por exemplo, no livro de Levíticos, onde fala dos 5 ciclos, né? De disciplina de Deus. Mas espera lá. Agora mesmo eu estava no outro grupo e um pastor lá dos Estados Unidos citou um texto quando Deus estabelece, quando Deus instaura, né, o mal entre o povo. Deus, então, ele evoca, né, sendo ok, thank you, appreciate your time here. Sorry about it. Maybe next time. I'm really sorry. Então, ele dizia, citava esses textos do Velho Testamento, né? Eu dizia para ele, primeira coisa, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente cita textos do Velho Testamento, né? Porque esses próprios 5 ciclos, né? Olá, Rosana, seja bem-vinda, minha querida. Estamos aqui falando de um tema pertinente, onde existem diferentes opiniões sobre ele, se é julgamento de Deus, se é alguma espécie de pagamento pelas nossas consequências, pelos nossos atos, diretamente por algum pecado, né? Eu estou aqui defendendo a posição que não, né? E depois você pode assistir do começo e existe toda uma argumentação aqui, por que não, né? Existem teólogos e escritores cristãos que defendem que nós estamos vivendo uma espécie de juízo de Deus, né? Eu diria que não, e eu estou dando aqui as razões, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado porque, por exemplo, esses 5 ciclos que o livro de Levíticos trata da disciplina de Deus, né? Minha cadeira tem rodinha, tá me jogando lá para trás. Esses 5 ciclos, né, que a palavra de Deus trata do livro de Levíticos, está falando especificamente para a nação de Israel, gente. Entende? O povo debaixo da lei mosaica, né? Então eu não posso... A boa interpretação, a boa hermenêutica, né? A boa exegese, e principalmente a boa hermenêutica, não me permite pensar um texto escrito dentro de um contexto específico, para um povo específico, e aplicar isso para a minha vida, ou fazer uma aplicação. Isso vai gerar as coisas mais loucas, né? As coisas mais terríveis que você pode imaginar se você usar o Velho Testamento como uma espécie de compêndio de doutrinas, né? Isso vai, aí a gente vai ter que guardar o sábado, a gente vai ter que se circuncidar, a gente vai ter que apedrejar filho desobediente, né? Uns cascudinhos a gente dá, mas apedrejar não. Enfim, isso vai gerar todo tipo de loucura. Então, assim, é de um simplismo muito grande, né? É de um simplismo, violar a basicalidade de uma boa interpretação, né? E a gente precisa interpretar a Bíblia sempre em contexto, sabe? Colocar ela em contexto, para não falar besteira, para não sair espalhando idiotices aí, né? Então, claramente a gente vai perceber que esses textos estão sendo escritos, né, ditos por Moisés, dentro de um contexto específico para o povo de Israel que estava debaixo de uma aliança que tinha condições, né, e privilégios, né, nem os privilégios e nem as condições, né, nem os ônus e nem os detrimentos nos dizem respeito, né, nem uma coisa nem outra, né. Hello, Kevin. Good to see you here, my brother. Yeah, I'm doing my live in Portuguese, but what I was saying is that John Piper, he published a book called Coronavirus and Jesus, where he defends just like a typical Calvinist, determinist, that God is behind the coronavirus, which I disagree for many reasons. First of all, I think John Piper has been using this way of thinking all the time. God is behind everything. God is doing everything.
God is responsible for, or God does everything. Just like a World Trade Center was God behind it. A rapist, it's God behind it. Man's sin is God behind it. So God is behind everything. To me, it's a very simplistic thought, and it silences any kind of questions, because you blame God, or you're responsible God for everything. At the same time, man is not responsible for their decisions. And I do believe in the Word of God we have plagues here. That's what I'm saying here with my fellows in Brazil. I do believe in plagues, but how can I discern if a certain plague was sent by God or it's just a natural thing, like the Spanish fever that killed more than people are dying today with coronavirus? We had other plagues in history, other tragedies that has been caused, in our planet. And are God behind all those plagues? Not necessarily, because how do I know? How can I discern if this plague is sent by God or not? I'm giving them some biblical examples. And the first one, when the Bible says so. Every time God punished particular people, like in the flood, or in Babylonians, or Babel, the tower, and in other situations, God was very specific. He sent a prophet, or he sent a word previously saying, I am doing this thing. I am punishing the people this way, And as far as I can see, I don't see any biblical reference. Well, some people go to Matthew 24, but to me, it's a very genetic. It's general. It's not specific. So, anyways, others say this. There are 5 cycles in the book of Leviticus that talks about 5 cycles. Gente, paciência que eu vou traduzir aqui para o inglês também, tá? Aí todo mundo pode ser beneficiado. Like we find in the book of Leviticus, the 5 cycles of discipline. Well, I think it's hard when we quote verses from the Old Testament. I think it's not fair. It doesn't come from a good hermeneutics, because if you apply the Old Testament this way, it's going to bring a lot of crazy things. We're going to punish our kids, throw stones in our kids when they disobey us. Sometimes we want to correct them, but not that much. So we have to keep hermeneutic consistency. So I don't. That's why I don't believe it. Please feel free to comment or say anything. There's a post here. Let me read in Portuguese. O juízo de Deus no Velho Testamento foi um. O juízo sem Cristo e o juízo de Deus no Novo Testamento é outro. Pois é, ele é advogado nosso para sempre, né? Mas ele virá com juízo, a gente vai ver na Bíblia, ele virá como juiz contra a impiedade, né? A Bíblia deixa bem claro que o juízo de Cristo, né, e todas aquelas pragas do Velho Testamento virá sobre o mundo ímpio, né? E não sobre a igreja de Cristo, né? Não sobre nós, ok? Então, eu acredito que é juízo de Deus, né, quando de fato ele é específico, né? So it is God's judgment when God specifies, when God says so. Otherwise, I think it's just speculation. People love to speculate things. Of course, God can use all these things to wake us up, to help us to refocus on our faith, or to call our attention, or even bring, salvation, and just through the fear, bring people to think about how they are living. God can use that. Of course, God can do it. But God is not the one who is pushing or killing people that are dying everywhere. I've seen
Christians dying. We lost a friend like last week. She was a godly woman, but she was 80 something, 80ish something, and she died with corona, because she's part of the risk group. So it was not God killing her. Ok? Eu estava dizendo aqui, é claro que Deus pode se aproveitar, né? Deus pode se utilizar, né, de uma situação como essa. Deus pode se utilizar de um vírus, Deus pode se utilizar de uma situação dessa para fazer a gente se focar melhor, para fazer as pessoas de alguma forma refletirem sobre que a vida é breve, né? Deus pode, e a Bíblia deixa claro que Deus, ele aproveita o mal, né? Deus aproveita a onda para surfar, vamos dizer assim, né? Deus, você que tem um surfista aí, o Matias, Deus aproveita aquilo que está vindo para destruir, para causar o mal, para de alguma forma ser glorificado. Ele fez isso em Faraó, né? Ele sempre faz dessa forma. Ele fez isso com José, and God can use that thing to produce glory to his name. Of course, God can utilize anything. Like I said, God is not behind it, but can use that to fulfill some purpose. He did this in the life of Joseph. God didn't ask his brothers to sell him, but God used that for a divine purpose. God is not behind it, but God can use that. God did this with Pharaoh, as he was punishing and just being evil with the nation of Israel. God used that to glorify his name. I was going to read Genesis 50:20. Gênesis 50:20. Nós temos um exemplo aqui nas Escrituras que diz assim: mas vós, aqui é José falando com os irmãos dele, né? Mas vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Tá vendo? Não foi Deus que vendeu José para o Egito. Porém, Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, para que se conserve muita gente em vida, né? Agora, deixa eu explicar mais algumas coisas, gente. A teologia do John Piper, né? John Piper's theology comes from the book of Job, where Job said, God gave, God has taken away. Deus deu, Deus tirou, né? Então eu costumo dizer o seguinte: Jó era um excelente servo de Deus, mas a teologia dele era muito péssima, né? I was saying that Job was a great man, but with a bad theology. Bad theology. He said God gave and God took it away. When we read the Bible, we know it was not God. God did that. Devil did that. God allowed devil to do that. Sometimes God allows things happen to us so that we can be disciplined. Okay? But it was not God. God was not doing anything evil against Job. Então, Deus não estava fazendo nada de mal, né? Não era Deus que estava por detrás da vida de Jó. É importante a gente entender que muitos servos de Deus do Velho Testamento, eles não tinham uma compreensão das causas secundárias, né? Do bem e do mal. Então, como eles não entendiam, eles atribuíam tudo a Deus, né? So that's the problem with the Old Testament saints, they didn't understand all the secondary causes of, that exist in terms of moral right and wrong. Because of that, they said God is responsible for the good and evil. And God assumed that. God took the blame of that. That's what he did in the book of Isaiah 45, verse, I think 7. God said, I create the evil. I create the darkness. I do. God said, okay, so if this is if you think using this category, I'm going to
deal with you with this category. God respect what we know, the comprehension that we have. God's not gonna teach us something that we cannot understand. So, like I said, the saints in the Old Testament, they could not understand the secondary causes of moral things, and they blame, or they attribute to God good and evil, and God deal with them this way. But as we know, as we read the book of Job, we see it was not God. God was not, but Job blamed God for that. I mean, he said God took it away. Not he blamed in terms of accusing God, but he said God is responsible for that, which is denied by the book of James 1:13. Okay, I think that's it. Que mais? What else? Yeah, God, I will speak in português now. Então Deus, ele torna o mal uma possibilidade no nosso mundo, né? Quando ele cria também seres livres, né? Quando Deus cria seres livres, né? Deus sabe que na sua liberdade o homem vai fazer o homem, né? vai praticar o mal, né? Que o mal vai se tornar real. Essa é uma outra possibilidade também, né? Deus criar, Deus torna o mal possível indiretamente, mas não diretamente, né? I was saying that God has made the evil possible when He created people with a free will. So when God created people that make free choices or free will, indirectly God is creating people that can cause the evil. So the evil can become real, because this is the price. Esse é o preço. Quando você cria seres livres, né? That's the price when you create free people. They can make good choices, or they can make stupid choices. They can use their decisions, their will, like many of us, to please God, or we can use it against God. Even Christians, you have carnal Christians. They use their will to do things that God doesn't want them to do. Okay? Então é a mesma coisa com nós cristãos. Nós podemos obedecer a Deus, ou podemos usar a nossa vontade para fazer coisas absurdas, né? Coisas que não seja a vontade de Deus, ok? Então é isso, gente. Thanks for watching. If you want to say something, okay, Kevin, feel free. You are free to make your questions or to interact, with your thoughts. Linda, the same. Então vocês são livres para comentarem aí, ok? Or Nino Camuglia as well, and participate here with me, ok? Então é isso, gente. That's it. Obrigado. E sometimes it's difficult to explain everything in English, but at least you could understand what I was trying to say here, okay? Geu, hello, Reu, como estás? Bien? Manda um abraço para os amigos, todos os amigos. Ok, gente? Deus abençoe. Compartilhe se você foi abençoado e essa live foi esclarecedora, né? Você tenha toda a liberdade para compartilhar, ok? God bless you all.